Eu vou ler o capítulo 1 e o 2, tá? Não são longos, mas para a gente poder falar de tudo, é bom ler tudo. Então, queria que você prestasse atenção, acompanhasse aí na sua Bíblia a leitura. Gálatas, capítulo 1. Essa igreja importantíssima no Novo Testamento e essa carta também importante de Paulo a essa igreja. Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Você percebeu? Paulo aqui parece aquelas pessoas que dizem assim, excelentíssimo, ilustríssimo, e aquele monte de elogio, quando ele termina o elogio, ele diz, vocês são safados. Não parece isso? Ele te elogia, te ergue, elogia a Deus, e daí a primeira fala dele do assunto é: estou a admirar de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Acabou o elogio, acabou a introdução, e Paulo mostra a caixa de ferramenta. Verso 7. Que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Pois, será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cepas e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo, isso vos escrevo. Declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinha ouvido dizer, aquele que perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. E glorificava a Deus por minha causa. Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito também comigo. Subi por causa de uma revelação e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam se destacar, para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a se circuncidar, embora fosse grego. E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Mas nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do evangelho permanecesse convosco.
E aqueles que pareciam ser importantes, ainda que tenham sido no passado, isso não me importa, pois Deus não considera a aparência humana. Esses pareciam ser importantes. Esses que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão que havia sido confiado, assim como a Pedro o evangelho da circuncisão. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, também agiu por meio intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. E nos recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com muito cuidado. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem, alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Pedro foi se retirando, se separando deles por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na frente de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas, se, procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou um transgressor. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Amém? Vamos orar. Pai, temos uma porção do Evangelho diante de nós, e o que pedimos a Ti é que o Senhor esclareça ao nosso coração nessa manhã o significado de tudo isso. Que ao sair daqui esse texto se torne chão, alimento, para a gente poder cuidar melhor da nossa vida espiritual e poder, Senhor, crescer diante de Ti e diante dos homens. Que a nossa mente agora fique presa à Tua palavra e que o Senhor nos dê da Tua graça e da porção do Teu conhecimento a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, conta-se uma história de um homem que decidiu atravessar um rio congelado. Um frio rigoroso, um inverno daqueles muito fortes na região, e ele não tem como desviar, ele não tem como dar a volta, é muito longe, e o único jeito é atravessar esse rio. Os barcos estão ali presos ao gelo, não tem outra maneira de fazê-lo a não ser caminhar por cima do gelo. Ele, com muito medo, decide fazer. Coloca o primeiro pé, o gelo parece muito frágil, a mente, com medo, já faz do gelo mais frágil ainda, mas ele começa a atravessar lentamente. Temendo muito porque ventava demais, ele decide fazer outra coisa. Ele deita e começa a se rastejar. Começa a rastejar-se naquele gelo, cheio de medo, porque na sua mente, a qualquer momento, tudo ia quebrar e ele ia ser engolido pela água congelada e iria morrer. Então, cada metro que ele consegue passar, cada centímetro que ele consegue percorrer, ele tem medo. É 1 metro, 1 centímetro de sofrimento.
Cada movimento dele acumula mais insegurança, tá? E chega ao ponto que ele não tem mais por que retornar, já não faz diferença voltar ou ir. Então, a cada avanço, o temor aumenta. E quando ele está ali tremendo, com toda aquela pressão sobre ele escuta um grande estrondo e ele diz: pronto, o gelo quebrou, eu vou morrer. Mas quando ele escuta esse estrondo, esse barulho, ele olha para trás e ele vê que uma carroça grande, carregada com 2 cavalos grandes, começa a atravessar o gelo. Ele se trava onde está deitado e começa a gritar, mas o barulho da carroça é muito alto e ninguém o ouve. E ele diz: como assim? Agora vamos morrer todos. E de repente ele percebe que a carroça passa por ele, vai embora e chega do outro lado do rio. E continua. E nem ouviu. E o que essa história diz para nós? O que ele percebeu. Esse homem percebe que o problema não era a espessura do gelo. Nunca foi. Mas sempre foi a falta de confiança dele mesmo. O medo se instala e aquilo que parece ruim fica muito pior. É isso que passa na cabeça dele. E muita gente vive a vida espiritual desse jeito. Tem muita gente que vive sua vida espiritual tentando se sustentar diante de Deus. Fazendo um esforço desmedido diante de Deus para ver se não quebra o gelo, porque na cabeça dele, a comunhão de Deus conosco é frágil. Deus diz que nos ama, mas nos aplica uma lei e diz: ó, a lei está aí. Uma falha e eu te espanco. Na cabeça esse relacionamento é frágil. É hostil, é ameaçador, é aterrorizante. Então, ele faz movimentos minúsculos para ver se não acorda o Deus irá. Né? Faz movimentos quase imperceptíveis caminhando na direção de Deus com muito medo desse Deus. Então, tudo que ele faz é movido por culpa, é movido por religiosidade, é movido pela tentativa de ser aceito. Então, ele tenta agradar de todas as maneiras para tentar ser aceito por Deus. Mas o Evangelho de Jesus, ele não nos chama para rastejar, tentando sustentar a nossa própria salvação. Não é esse o chamado em Jesus. O Evangelho nos chama para descansar nele, assim como o que guiava a carroça. Nem desceu para pôr a mão no gelo e pensar 2 vezes. Simplesmente entrou com a carroça, assobiando, e foi embora. Dias atrás me veio um vídeo na internet de um homem que levou sua esposa para viajar de caminhão com ele. E aí ele fez uma surpresa para ela. E a surpresa era atravessar uma pinguela, uma ponte de madeira de quase 2 quilômetros de distância do outro lado, em cima de um rio. Tem que ver o desespero daquela mulher dentro do caminhão e ele rindo, ele achando muito engraçada a surpresa. E a mulher desesperada: isso aqui vai cair, essa ponte vai tombar, nós vamos morrer. E ele com o caminhão pesado, ele atravessa rindo, que já tinha feito aquilo um monte de vezes, já conhecia aquela ponte. E ele acha muito engraçado. Esse vídeo que é para ser engraçado mostra o que para nós? Alguém com muito medo e alguém absolutamente confiante. E aí a gente vê no Evangelho que a gente não foi chamado para passar gritando por um lugar, a gente foi chamado para passar confiante no lugar, por mais que o lugar pareça frágil, por mais que um rio congelado não seja um bom lugar para você andar. Não é aconselhado. Mas se tratando da metáfora, o Evangelho, vê que a sua situação da sua vida diz: será que esse é o caminho que Deus propôs? Parece tão frágil e Deus diz: põe o pé e vai. Caminha. É disso que Paulo fala nesses 2 capítulos aqui aos Gálatas. Essa carta de Paulo nasce de um dos momentos mais delicados da igreja, no primeiro século. E o problema que Paulo vê aqui na igreja não é um problema secundário, um problema qualquer, fácil de resolver. Não é uma discussão sobre costumes, não é um debate sobre liturgia, mas aqui o próprio evangelho está ameaçado.
nas igrejas da Galácia. Paulo diz que depois da evangelização nessas igrejas, surgiram alguns homens que, influenciados pelo judaísmo, começaram a ensinar à igreja que a fé em Cristo sozinha não basta para salvar. Vocês creem em Cristo, mas só essa fé não salva. Começaram a ensinar isso na igreja. E para eles, a obra de Jesus precisava de um complemento, de um anexo. E esse complemento era cruz mais obediência à lei de Moisés. Você crê em Jesus? Faz bem. Mas e o que você pratica? Você precisa de regras. Então, a fé, ela te salva numa porcentagem, mas você precisa completar isso. E a marca principal deles, para ter certeza que o sujeito era observador da lei, era a circuncisão. A operação de fimose no homem, né? No gênero masculino. Essa é a circuncisão bíblica. Mas na prática eles estavam dizendo o quê? Cristo iniciou a nossa salvação, mas nós precisamos completar a nossa salvação. Cristo inicia a salvação nossa, mas a gente precisa completar. A gente precisa concluir. E isso atinge diretamente a mensagem cristã. Isso atinge diretamente o cerne do Evangelho. Por isso, Paulo escreve essa carta de maneira tão intensa para os Gálatas. Diferente de outras epístolas, você percebeu, ele não tem aqui muita introdução calorosa. Ele engrandece Deus e depois, quando fala com eles, fala como? Ele já fala, olha, eu estou muito abismado de vocês serem tão hipócritas. Me assusta a hipocrisia de vocês, diz ele para a igreja. Ele não tem tempo para ficar introduzindo assunto. Porque ele está percebendo que a igreja está agindo de maneira errada. Admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça em Cristo para outro evangelho. O que vocês estão fazendo, dizer? A palavra aqui para outro é héteros. E aí essa palavra já vem na sua cabeça em português, né? Heterossexual, aquele que é de outro sexo, preferência por um sexo oposto. Héteros. Então, outro evangelho é parecido, mas de outra natureza, porque homem e mulher são humanos, mas de naturezas diferentes, né? Gêneros diferentes. Paulo está dizendo, vocês estão indo para algo que parece o evangelho, mas não é. É muito parecido, mas é héteros, é outro, não é halos. Halos em grego é outro da mesma natureza. Você pede uma laranja, come uma laranja, olha para a pessoa e diz halos, ou seja, me vê outra laranja. Se você fala héteros, você já não quer uma laranja, você quer outra fruta. E aqui a palavra é héteros, outro evangelho. Vocês estão indo para outro evangelho, que parece ser o mesmo, mas não é. Por quê? Paulo diz, porque sempre que algo é acrescentado à suficiência de Cristo, a graça deixa de ser graça. E o evangelho deixa de ser evangelho. Acrescentou alguma coisa a Cristo, é isso que acontece. Em outras palavras, o evangelho não pertence à igreja, o evangelho não pertence aos homens, o evangelho não pertence a nenhuma tradição religiosa. O evangelho pertence a Deus. Tem a natureza do próprio Deus. Aí Paulo vai usar a própria história como prova da insuficiência da lei. Vocês estão querendo viver evangelho e lei? Então eu vou mostrar para vocês como a lei não tem poder para salvar. Ele relembra que ele era quem? Um fariseu rigoroso, observador da lei mais do que qualquer outro, zeloso de todas as tradições judaicas, extremamente religioso em tudo, absolutamente dedicado no sistema judaico. Ninguém havia tentado obedecer à lei com a intensidade que ele tinha observado. Faleceu agora o Oscar Schmidt, né? Pouco tempo atrás. E uma das falas do Oscar que todo mundo conhece é que ele era apelidado de mão santa e odiava o apelido porque ele dizia que ele nunca teve mão santa, ele teve mão treinada. Ele diz, ninguém tem mão santa que acerta tudo. Eu treinei minha mão. E ele dizia, ninguém treinou mais do que eu tenho certeza disso, porque é impossível treinar mais do que treinei.
Ele diz isso. Ninguém fez isso mais que eu. Paulo está dizendo, ninguém observava a lei mais que eu. As pessoas podem até ter tentado, mas eu excedi a todos. Eu excedi a todos. E exatamente por isso que o testemunho dele tem tanto peso aqui. A lei não salva. Por quê? Porque Paulo, por si mesmo, descobriu, através da sua própria experiência, que a lei pode revelar o pecado, pode expor a culpa, pode condenar o homem quando não a cumpre, mas a lei jamais pode justificá-lo diante de Deus. Jamais pode oferecer para ele uma justiça. Então, quanto mais Paulo tenta alcançar a justiça por esforço próprio, mais ele percebe a incapacidade espiritual. Tudo que a lei tinha mostrado para Paulo é que ele era incompetente, que ele não conseguia. E Paulo então entende que o problema não está na lei. A lei é de Deus, mas está na incapacidade humana de produzir justiça verdadeira a partir da lei. As leis não são o problema somos nós. É por isso que as leis existem, porque nós somos um problema. Por isso alguém precisa regimentar alguma coisa, porque a gente não cumpre nada certo, a gente não faz nada certo. Perceba, a lei funcionava como um espelho. A lei mostra a sujeira, mas não pode limpar a sujeira. A lei é um espelho. Quando você termina um trabalho, chega do seu trabalho, ou alguma coisa assim, somente homens, né? Trabalho braçal, alguma coisa nesse sentido. Você chega em casa antes de tomar banho, você vai se olhar no espelho. O que você vê no espelho? Alguém muito sujo, né? Alguém muito sujo. Agora, se você ficar 5 minutos, 10 minutos na frente do espelho se vendo todo sujo, vai limpar? Não vai. Qual é o único jeito de limpar? É tomando um banho. O espelho revela a tua sujeira, mas o espelho não tem o poder de limpar a tua sujeira. A lei era isso. A lei revelava o pecado como um espelho, mas ela não tinha o poder de tirar a sujeira do ser humano. Paulo diz, a lei não pode cumprir isso. Então, depois de anos tentando salvar-se por um desempenho religioso, Paulo abandona completamente essa confiança na sua carne para lançar-se inteiramente a Deus em Cristo. Paulo olha para aquele gelo e diz, eu não preciso ficar rastejando. Eu vou caminhar. Cristo é seguro. E aí lá no fim da carta, Paulo diz uma das coisas mais importantes do Novo Testamento. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso aqui parece poético, a gente coloca no vidro do carro, no chaveiro da casa, né? Manda estampar numa camiseta, porque é tão poético, é tão bonito, né? Mas isso aqui é uma declaração de morte. Isso aqui é alguém que decidiu morrer. E ele não está brincando quando ele fala morrer. Não é tipo, estou morrendo de fome, como a gente faz. Nossa, hoje eu estou morrendo de sono. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu morri para mim mesmo. Eu morri de verdade para mim mesmo. Por isso eu queria falar com vocês rapidinho nessa manhã. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa expressão, ela leva à morte do orgulho humano em primeiro lugar. Leva ao assassinato. Sabia que você tem que ser um assassino, né? Não matar os outros, mas você tem que ser um assassino de si mesmo. Quem não tem esse viés assassino contra si mesmo é escravo de si mesmo. De maneira que o teu Senhor, que é você não pode entrar num acordo com ele, você tem que matá-lo. Não tem acordo trabalhista. Você diz assim, domingo é da igreja, quarta é teu. Sábado é da igreja, sexta é teu. Com esse Senhor, que chama-se você mesmo, o trato é na morte. É matar. O instinto assassino. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
É uma expressão que leva à morte do orgulho humano. Paulo aqui está admirado, porque os Gálatas estavam abandonando o evangelho da graça para seguir outro evangelho, como eu disse. E esse falso evangelho acrescentava exigências humanas à obra de Cristo, a obra feita na cruz, porque tentava unir graça e mérito, tentava unir cruz e desempenho, tentava unir Cristo e autossuficiência. Mas Paulo sabia onde isso terminava. Paulo diz: não dá para fazer isso. Não dá para ter dois senhores, não dá para ter dois amores. Não dá para ter duas regras. É impossível. Paulo tinha tentado o caminho da lei. Com toda a terrível intensidade ardente do coração dele, ele tinha pretendido sim ganhar esse favor de Deus, de todas as maneiras. Mas Paulo conhecia profundamente aquilo ali. Aquilo ali sim é um caminho que não dá para andar em cima. Aquilo ali sim é um gelo muito fino. Aquilo ali sim é algo que não dá para conceber. Paulo tentou obedecer, ele tentou merecer, ele tentou construir justiça própria, mas o resultado é devastador. Não porque a lei seja ruim, mas porque a gente nunca alcança. Quer um exemplo? Dieta. Usa a dieta como exemplo. Você faz, se cuida, vai, tenta, faz, e gasta com coisa mais cara, porque para ser magro é caro, para ser gordo é barato. E você vai, e fica ali conseguindo um ano manter, e aí um dia você vai e convida, só hoje você vai, daí você olha da balança, 2 quilos a mais, você quer morrer. Por quê? Porque eu não consegui. Aí você fica: "Por que que eu não consigo? Por que que eu não disse não? Por que que não deu? Por que que eu não fechei a boca? Ah, meu Deus, que ódio de mim mesmo". Pega a dieta e coloca nisso aqui. Cumprir a lei é isso, é tentar merecer, é olhar para Deus, tentar fazer com a ciquinha nele, é olhar para Deus, tentar agradar ele, é tentar do nosso jeito fazer com que Deus fique felizinho com a gente. Aí um dia a gente vai, mete o pé na jaca, afunda o pé no pecado e a gente vai lá e diz: "Por que que eu não consigo? Por que que não dá certo?" Por que que eu vivo 6 meses como se eu fosse um crente fervoroso, poderoso, e num ato de um segundo eu destruo tudo isso e agora eu quero a morte, e não a morte certa? A morte aconselhável por Paulo. Eu quero a outra morte. Porque agradar a Deus por meio de esforço humano é fracasso na certa. Não porque Deus é exigente, apesar de ser exigente, mas não por causa da exigência, é porque você não consegue cumprir a exigência. Sabe o ISO 9000? E não sei quanto está o ISO hoje. 9000 o quê? Sei lá. Nem sei mais se existe esse negócio de ISO, mas eu lembro que eu trabalhava em empresa e quando tinha a placa da empresa ISO, todo mundo: "Ó, aqui é padrão". Tá sempre tentando um padrão. E é pior ainda com Deus, porque para esses padrões você paga por fora, dá um dinheiro aqui, inventa uma coisa. Com Deus não dá para maquiar nada. Se o negócio está errado, diante de Deus está nu, está exposto. Você pode enganar teu marido, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar seu pai, você pode enganar seu filho, sua mãe, quem você quiser. A Deus não tem como enganar. É frágil, fraco, fajuta. Paulo diz: eu sei que isso não dá certo, porque ninguém tentou mais que eu. Ninguém tentou. Então, a sensação cada vez mais profunda de fracasso. Então, essa tentativa de observar a lei não produz paz no coração, gente. Tentar viver para Deus por esforço e mérito próprio nunca vai te deixar em paz, porque você sempre vai estar na iminência de falhar, sempre com medo de errar. O gelo para você vai sempre parecer fino. Sempre. E aí, cadê a paz que o Evangelho promete, se não tem paz? Quem vive por legalismo, por fazer para Deus para merecer, nunca tem paz, porque está sempre se cuidando e se observando, e sempre cuidado com o passo da direita, cuidado com o passo da esquerda, e se eu posso, e se não posso. Uma vez um rapaz, pregador, foi
pernoitaram na nossa casa em Curitiba. Veio de uma cidade, conhecido da família, e ficou lá em casa. E aí, a hora de dormir, um calor, eu falei, rapaz, quer uma bermuda? Eu tenho bermuda, é do meu tamanho. Te peço uma bermuda para dormir? Ele é pregador de uma denominação aí. Aí disse, não, não uso bermuda. E ele dormiu com a calça social virada do avesso. Eu olhei aqueles bolsos do lado de fora, eu falei, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Ainda bem que não tinha celular, senão ia ter foto daquilo. Falei, é possível, gente. É. É possível alguém dormir com a calça social dos avessos e com a camisa social abotoada até o pulso, porque ele não pode falhar. Ele não pode errar diante de Deus. E dormir de bermuda e sem camisa no calor diante de Deus, você vai pro inferno. Vai. Deus não gosta de quem usa bermuda e dorme sem camisa. Olha, gente. E eu não tô falando aqui de 1980. Eu me converti em 2002, eu tô falando de 2003, 2004. A ponto de acordar no outro dia para tomar café e dizer, você viu que eu não fiquei nem perto do quarto da tua irmã, né? E eu não tô mentindo, isso aconteceu. Você viu, né, Santo? O quarto da sua irmã não cheguei nem perto. E, rapaz, eu durmo que nem pega. Agora, cuidado, se encostar na minha irmã, ela te bate. Isso é loucura, gente. De gente que quer agradar a Deus, porque ele tinha que pregar e não podia falhar. Percebem? Essa loucura que chamam de evangelho, que nem dá um minuto de paz. Você está sempre errado, falha que errado é, mas eu digo, você está sempre na ideia de que o erro já te consumiu. Se for para viver assim, é melhor viver para o diabo. É melhor viver para ele não te cobra nada. Pelo contrário, quer, ele te dá. Isso não é evangelho, diz Paulo. Isso não é evangelho. A lei não salva. Tentar agradar a Deus assim não dá certo. Só vai expor a tua incapacidade. Por isso que Paulo diz no verso 19 do capítulo 2, porque eu, mediante a essa lei, morri. Morri para essa lei, para viver para Deus. Olha o instinto assassino aí. Como que a gente faz, pastor, para não viver? Porque eu estou nessa. Eu estou tentando agradar a Deus desse jeito e estou vendo que não dá certo. Morra para você mesmo. Assassine a sua vontade de agradar a Deus por lei e por mérito. Mate isso e confie em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Esse é o primeiro movimento do Evangelho. Deus destrói a nossa falsa confiança em nós mesmos. Deus faz questão de te dar as armas para você destruir esse teu eu que quer agradá-lo por você, pelo seu esforço, pela tua performance. Deus diz, Cristo está aqui. Agora mata esse sujeito e fica com Cristo. O problema é que daí a gente quer matar os outros. Porque a gente tem que os outros impedem a gente de ser crente. Né? A gente tem sempre uma objeção. Sempre. Ou a igreja que não é tudo aquilo. Não, essa igreja até é boa, mas não. E daí vai para outra. Aí pula. Dá lá, para lá, para lá. Nunca está num lugar. Aí depois de não admitir que a decepção é consigo mesmo, mas achar que a decepção é com todos, ele vira um crente freelancer, em casa. Aí não frequenta lugar nenhum, em casa assiste na TV, porque a gente transmite, e aí o sujeito diz, não, aqui está muito confortável. E aí acha que isso é evangelho. E Deus está dizendo, quer mudar isso? Pegue Cristo e mate esse seu desejo de me agradar do seu jeito. E fique com Cristo. Fique com o evangelho. Enquanto a gente acreditar que consegue, que merece, que pode se salvar, a gente jamais vai compreender o que é graça, o que é favor de Deus, o que é salvação de fato. Guarde isso, a cruz começa onde o orgulho termina. Não dá para continuar com os dois. Se você foi após Cristo com a sua cruz, é sinal que o seu orgulho morreu. Se não morreu, mate-o. Mate-o porque a cruz vai ficar para trás. Você vai abandoná-la em algum momento. Mas essa expressão, não mais vivo eu,
mas Cristo vive em mim. Amém? Além de levar à morte do orgulho, ela nos dá algo muito superior. Ela também nos une à vida de Cristo. Depois de assassino, você é perdoado. Depois de matar você mesmo, você recebe o perdão. E você é unido a Cristo. Então, depois de morrer para a ilusão da justiça própria, Paulo encontra algo infinitamente maior: a união com Cristo. Estar nele e ser achado nele. Paulo declara: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele diz: olha só, eu não matei o meu ego e ficou um buraco aqui dentro. Ele foi logo preenchido por um outro eu que não sou eu, mas que é um eu em mim. Cristo. Uma das maiores descrições da experiência cristã do Novo Testamento é não viver mais para si e ter Cristo em si. Ter Cristo habitando em si. Essa frase de Paulo, ela não surge como uma expressão emocional isolada, né? Como eu disse, ela não é uma frase de efeito para ser colocada em algum lugar. Ela é a conclusão da argumentação dele. Cristo vive em mim. O homem que confiava em si mesmo morreu. O homem que tentava merecer morreu. O homem preso ao orgulho religioso morreu. E agora a vida desse homem está inteiramente escondida em Cristo, guardada nele. Paulo não está falando aqui apenas de mudança de comportamento legalista, externa. Paulo não está falando disso. Paulo fala de uma nova existência, de uma nova vida, de um novo proceder. O velho homem, orgulhoso, autossuficiente, preso à culpa, escravo da tentativa de merecer o favor de Deus, foi crucificado com Cristo. E nasceu um outro. Essa mudança é tão grande que a única maneira de descrevê-la para Paulo é dizendo que tinha sido crucificado junto com Jesus e que o velho homem tinha morrido. Olha só. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui, inclusive os mais novos, já pararam para pensar um dia e disseram: puxa, se eu pudesse começar tudo de novo, se Deus me desse a chance de zerar, sabe, de começar de volta. Zera tudo, volta lá no dia que eu nasci, para minha mãe não amamentar de novo, trocar minha fralda de volta, tudo de novo, para eu ter uma chance. Eu digo sem medo de errar que todos aqui já pararam um dia para pensar assim, numa cruzilhada da vida que chegar. Isso é possível. Não voltar no ventre da sua mãe. Mas é possível se você se esconder em Cristo. Isso é possível. É possível você olhar e dizer: mas pastor, eu não consigo consertar. Não, mas ele conserta. Eu não consigo voltar, não consegue voltar lá atrás. Mas ele apaga. Né? E apaga não da mente das pessoas olharem para você e dizer: oh, quem é você? Né? Que nem o Homem-Aranha que vai voltar no último agora, onde ninguém sabe quem ele é. Não é isso. Pagar a memória das pessoas, nem a sua. É para cada coisa que você fez, colocar um carimbo e dizer: tá perdoado, tá perdoado, tá apagado, tá perdoado, tá perdoado. Tem mais? Perdoado, 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 perdoado. Aleluia. E aí você segue de cabeça erguida, com a nova chance que você tanto quer, voltando para o ventre da tua mãe, e que não é necessário, porque se voltasse a fazer tudo igual. Tudo de novo a mesma coisa, porque a gente é bom em errar, a gente é bom em falhar, e a gente é bom em querer merecer, a gente é bom em fazer alguma coisa boa. Já percebeu esse gatilho que a gente tem? Toda vez que alguém que só erra faz uma coisa boa, a primeira coisa que ele faz é errar de novo. Por quê? Porque é a lei da recompensa. Já fica um ano sem usar droga. Daí um dia ele olha para a TV e diz: eu estou um ano sem usar droga, vou me dar uma recompensa. Fuma maconha. Toma um porre. Lei da recompensa, essa é a nossa mania. A gente erra, 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 daí quando acerta a gente precisa ser premiado. E o que a gente conhece como premiação? Pecado.
É assim que a gente faz. Por isso que a gente nunca alcança. Quer dizer, eu tenho que ter um regalo. Eu acertei tanto agora, né? Foi tão no alvo que eu preciso de um prêmio. E o prêmio é voltar a fazer o erro. Porque agora está legitimado. Paulo diz de jeito nenhum, isso não é paz. Paulo diz a união com Cristo é a nova chance, a única chance, e o resto fica para trás porque você morre para o seu velho homem. Você morre para ele. Aqui está o coração do Evangelho. Cristo não apenas morreu por nós, Cristo vive em nós. Ele habita em nós. Agora, essa vida que nos move é outra. É outra vida. A vida que nos move é o próprio Cristo. Não é uma nova lei, não é uma nova regra. Ele não dá um outro pacote de coisas para serem observadas. Não é nada disso. É Ele mesmo. É o próprio Cristo em nós, unidos a Ele. Somos salvos pela fé em Cristo. Isso implica dizer que Ele morreu por nós. E agora vivemos pela fé em Cristo. Isso implica dizer que Ele vive em nós. Aleluia. É isso que Ele fez. Paulo descobre alguma coisa gloriosa. Jesus fez no homem aquilo que o homem jamais poderia fazer por si mesmo. Jesus fez em você aquilo que você jamais poderia fazer por você mesmo. Aquilo que você nunca poderia fazer por você, Ele fez em você. E essa vida que você vive agora não é mais por culpa de falhar ou de estar na iminência de falhar. A vida que você vive agora é a gratidão de saber que mesmo sem merecer, Ele habita em você. Por isso, bota o pé nesse rio congelado e atravessa. Aleluia. Caminha em Cristo, caminha no Senhor. Paulo tem absoluta certeza de que Jesus Cristo fez por ele o que ele jamais pôde fazer por si mesmo. Por isso, a paz finalmente chega. Estamos em paz. E essa paz não foi conquistada pelo nosso esforço, não foi conquistada pela nossa performance religiosa, mas essa paz é um favor, é graça de Deus. Para encerrar, gente, talvez alguém aqui esteja vivendo exatamente como Paulo viveu antes da graça. E o acúmulo dos seus erros é tanto porque você é pecador, mas também tem uma porcentagem de ser porque você está tentando acertar sozinho. Tentando fazer merecer por conta própria. Você está tentando sustentar a tua própria espiritualidade. Você está lá por um fio dizendo, não, ainda sou crente, está tudo acontecendo, mas eu ainda sou crente. Você está segurado numa teia. Esse dia eu cheguei com o carro aqui, passei com o carro, levei a teia da aranha, levei tudo lá para trás. Ela tinha feito bem para baixo. Todo um processo de construção eu arranquei num segundo e a aranha perdeu tudo. Tem vida espiritual aqui que está assim. Construído com teia. Frágil. E uma hora o carro passa. Uma hora o Honda passa. Não o meu, o de Deus. Sabe que eu tenho Honda? Deve ter. Honda é bom. Uma hora ele passa e leva a tua teia embora. E o que fica? Você olhar para tudo aquilo desmanchar e dizer, poxa, ficou com tanto esforço, mas não valia nada. Não estava grudado do jeito que eu achei que estava. Não estava colado do jeito que eu achei que ia ficar colado. Vida espiritual assim. Carregando culpa. Lutando para se sentir aceito. Vivendo uma fé cansada, uma fé pesada. Você diz que é crente, mas isso nunca te descansa e isso nunca te dá paz. Você diz que é cristão, compartilha música lá, mas isso nunca te traz de fato um estabelecimento no coração. O evangelho que Jesus anuncia é esse. Cristo fez aquilo que você não pode fazer.
que você precisa crer nisso e se jogar nisso. Se lançar nisso. A cruz não veio melhorar você. A cruz veio para você morrer crucificado. A cruz não veio para você se sentir bem. A cruz veio para te matar. Para que você morra para você mesmo. E quando o nosso velho homem, a nossa velha mulher, o nosso velho humano, a nossa carne morre, Cristo começa a viver plenamente em nós. Aleluia. Paulo tomou essa palavra da parte de Deus e então a noite escura da sua frustração de observância da lei tornou-se um amanhecer da graça de Deus na vida dele. Ah. E esse é o convite do evangelho para você hoje. Saia dessa escravidão de mérito, de esforço próprio e descanse em Cristo. Com consciência no evangelho. E aí, você vai pegar essa frase de Paulo e vai aplicar em você. Enfim, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Isso vai ser verdade em você. Coloque-se de pé. Queria cantar uma canção.